Faça uma autoavaliação assim: será que eu oro por ele? Em muitas ocasiões, nós temos sido uma igreja que ora menos do que muitos pagãos desse mundo. Nós temos sido uma igreja muito menos sensível, muito menos humana, diante do drama humano, do que muitas pessoas idólatras dessa cidade. Em muitas ocasiões nós temos sido muito mais parte do problema do que da solução. Então não se esqueça disso. Parte da culpa das coisas não darem certo é sua. É sua. Sua família não é feliz? Sua família não é funcional? Sua família está recheada de problemas? Qual é a sua parte? Qual é a parcela de responsabilidade que você tem nisso? Sua igreja não cresce? Sua igreja tem defeitos? A igreja ela não deveria ser da maneira que precisava ser? Você acha que a igreja tem muitos equívocos? Parte do problema é seu. Você já se perguntou como seria a igreja se todos fossem iguais a você? Se todos fossem iguais a você, nós teríamos culto todos os domingos. Se todos fossem iguais a você, a igreja ela seria feliz, comprometida, influente, apaixonada por Jesus. Gente, Jonas, pelo menos, reconheceu que o problema era com ele. Jonas, ele disse para aqueles marinheiros: o problema dessa tempestade sou eu. Será que nós temos essa postura na nossa família, no nosso emprego, na nossa igreja? Parte do problema sou eu. E vai resolver fazendo isso. Então ele dá o diagnóstico, ele dá a solução. Você traz o diagnóstico e traz também a solução. Jonas, ele vive as suas crises ministeriais. Não quero pregar para esse povo. Vive as suas crises teológicas. Como que pode o Deus de Israel querer salvar os inimigos de Israel? Ele vive as suas crises ministeriais, teológicas, e as suas crises ideológicas. Não pode um outro povo que não seja o povo de Deus controlar o mundo. Então ele vive as suas crises ministeriais, teológicas e ideológicas com profunda transparência. Ele é verdadeiro. E é justamente em razão dessa transparência que hoje nós podemos estar aqui analisando a sua vida com tanta objetividade. Ele não esconde aquilo que ele pensa. Ele não vai camuflar os sentimentos e as revoluções travadas no mais profundo da sua alma. É por isso que alguns têm dito que Jonas é o Pedro do Velho Testamento. Pedro, que falava abertamente as coisas que pensava, o Jonas também falava e agia assim. Aí o que acontece? Verso 17 do capítulo 1. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Continuando. Então Jonas
do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Gente, presta muita atenção nisso aqui agora. Não é o ápice, o final da mensagem, mas isso aqui é bom demais. Isso aqui abençoa demais as nossas vidas. Nesse ponto da narrativa, Jonas, ele atinge o ápice da sua desgraça. Ele não esteve como Jeremias lá no fundo do poço, mas ele estava lá no fundo do oceano. A vida e o ministério de Jonas parece que definitivamente tinham acabado. Acabou. Está morto. No ventre do peixe, no fundo do oceano, acabou a sua vida. Mas é nesse ponto aqui que nós devemos lembrar aquilo que Paulo disse lá em Romanos, que o dom e a vocação de Deus são irrevogáveis. Se Deus der, ninguém tira. E conquanto pareça que Jonas tenha desistido de Deus, Deus não desistiu de Jonas. E Jonas, ele nos dá a impressão de ser aquele clássico exemplo da pessoa que só ora em dificuldade extrema. Acompanha comigo, raciocínio. Jonas não orou para decidir para onde ia. Jonas não orou quando a tempestade veio. Jonas não orou quando todos estavam orando. Jonas não orou quando a verdade sobre a sua fuga se tornou pública para todas as pessoas. Jonas não orou quando os marinheiros, se você acompanhar o texto, dá a entender que ele já estava lá em cima, num último rasgo ali de solidariedade humana, porque quando Jonas diz assim, podem me lançar no mar, os marinheiros, antes de lançar Jonas ao mar, eles ainda tentam pegar o remo, o leme ali, o remo, para não precisar jogar Jonas ao mar, e tentam ali para salvar a vida dele. Foram solidários a Jonas. Percebendo que não dava, eles disseram, não tem jeito, você vai ter que ir. Tentam chegar à terra remando para salvar Jonas, não teve jeito. Jonas não ora. Jonas fica 3 dias no ventre do peixe. Primeiro dia, Jonas não ora. Segundo dia, Jonas não ora. No terceiro dia, no último dia, é que Jonas deixa para orar. Que camarada renitente. O profeta não ora. Mas é ali, presta atenção nisso, é ali no ventre do peixe que ele começa a recuperar a saúde da sua fé e da sua alma. Ali, naquele local inimaginável, presta atenção agora, Jonas restaura uma das mais fantásticas possibilidades da alma humana. Sabe qual é uma das mais fantásticas possibilidades da minha e da sua vida? A possibilidade da angústia. Saiba disso, isso é fantástico. Nós temos a possibilidade da angústia. O que o texto que nós lemos disse? Jonas diz, na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e Ele ouviu a minha voz. Gente, tem muitas pessoas
que não procuram a Deus quando tudo está bem. De vento em popa, vida feliz, está nem aí para Deus. Aí as coisas começam a complicar um pouquinho, não procura Deus também não. Aí o tempo vai passando e as coisas estão bem complicadas e elas não procuram a Deus não. Elas só procuram a Deus quando a situação é extremamente angustiante, quase que irreversível, quase que não tem mais jeito. E aos olhos humanos, não tem mais jeito. Só tem jeito porque Deus entra na equação. E aí, louvado seja o nosso Deus, por quê? Jonas diz que mesmo quando nós estamos em profunda angústia, Ele nos ouve. Mesmo depois de termos desobedecido a sua ordem durante muito tempo, e quando estamos lá no fundo, no mais profundo do abismo, Jonas diz: na minha angústia, eu clamei ao Senhor. A possibilidade da angústia é uma das coisas mais fantásticas que existe para nós seres humanos. Na minha angústia clamei ao Senhor, ou seja, no último momento, no último dia, no último suspiro, na última volta do relógio, Deus ouviu. Na minha angústia clamei ao Senhor. Sinal de quê? De que a alma do profeta ainda estava viva. Alguém disse o seguinte: oração é a única e suficiente resposta da alma em crise ao Deus que busca restaurá-la. E na sua oração, Jonas diz o seguinte, verso 9 do capítulo 2: com voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. É calvinista ou não é? Jonas decide o seguinte: olha, se houver outra chance, se o Senhor me der outra chance, eu não vou desperdiçar. Uma vez que eu ficar livre de estar preso aqui no porão do oceano, eu me comprometo a cumprir a missão da qual eu estava fugindo. Prometo para o Senhor. O que votei, pagarei. Vai mesmo, Jonas? Vou. Então olha o que diz o verso 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Gente, vocês já pararam para imaginar que isso aqui não é filme? Que isso aqui não é desenho animado? Nós que cremos na inerrância bíblica, isso aqui é a vida real. O peixe vomitando um ser humano. Que coisa impressionante. Pula lá para o capítulo 4. Verso 2. Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Quando os ninivitas se arrependeram da missão que Jonas cumpriu, e Deus não veio mais com juízo sobre eles, Jonas fica revoltadíssimo. Gente, o que está acontecendo aqui? Mesmo depois de tantas experiências amargas,
mesmo depois de passar por situações complicadíssimas, a obsessão ideológica de Jonas não o abandonara. Pelo contrário, o nacionalismo dele deixou ele ainda mais cego. O pior sermão de Jonas alcançou resultados impressionantes. Provavelmente ele olhou lá na lista de sermões dele e falou assim: vou pregar o pior que tiver. Semana passada nós vimos isso, ele foi seco e direto. Pior sermão, melhor resultado. Foi recebido com entusiasmo, foi recebido com arrependimento. E quando Jonas vê o resultado, ele não está nem aí, porque o caráter misericordioso de Deus atrapalhou os ideais políticos de Jonas. O que Jonas desejava não era a salvação desses homens. O que Jonas queria é que o juízo de Deus descesse sobre eles. Por isso que ele diz o seguinte, olha aí no verso 3 do capítulo 4. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Ou seja, Jonas ele não consegue aceitar o fato de que o regime político que ele tanto odiava estava sendo poupado por Deus. Ele se nega a viver num mundo que os ninivitas faziam parte. Traz pavor a Jonas a ideia de fazer parte de um mundo governado pelos assírios. Não quero, então isso me mata. É melhor eu morrer do que viver com esse povo aí, ó. É por isso que Deus questiona Jonas, olha o verso 4. É razoável essa tua ira? E logo a seguir, nos é dada uma informação importantíssima, olha o verso 5. Assentou-se ao oriente, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Aqui eu tenho que dar uma informação a vocês, para vocês entenderem melhor esse verso aqui. Na tradição bíblica, o juízo, o castigo de Deus, vem sempre do Oriente. Fazia parte da cultura judaica. Por isso que o texto diz que ele se assenta aonde? Ao Oriente. Esperando. Jonas ainda tinha lá uma última esperança de que o juízo de Deus pudesse vir. Ele pode ter pensado assim: quem sabe a cidade se arrependa de ter se arrependido e volte a pecar. Quem sabe o juízo divino ainda vai vir sobre esses pecadores miseráveis. Então eu vou ficar sentado aqui no Oriente, que pode ser que isso aconteça. Gente, as nossas ideologias, as nossas vontades, os nossos pensamentos carnais, tudo isso pode fazer com que Deus, ou pode fazer com que desejemos que Deus arrebente com os nossos inimigos. Tomara que Deus destrua aquele miserável, aquela megera, aquela... Nós, com as nossas ideologias, podemos desejar que Deus não ofereça salvação àquelas pessoas que nós não gostamos. Tomara que vá para o inferno. Verso 6, capítulo 4. Estamos encerrando. Fez o Senhor Deus nascer uma boboreira, e ela subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte ao subir da alva, o qual feriu a boboreira e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver.
Então disse Deus a Jonas: fazes bem que assim te ires por causa da boboreira? E ele disse: faço bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da boboreira na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? E aí? Olha que lição extraordinária que Deus ensina a Jonas. Como que a gente pode resumir esses versos aqui? Deus está dizendo para Jonas assim, ó: redimensione o que você sentiu pela planta, e você vai entender, e você será capaz de sentir o que eu sinto por Nínive. Acabou com ele. O apelo final de Deus a Jonas é em que sentido? Jonas, você teve compaixão de uma planta que nasceu num dia e morreu no outro, e não tem compaixão dos seres humanos. Meu camarada, você precisa repensar os seus valores. Volte a ter compaixão e misericórdia dos perdidos. Uma pessoa que não consegue amar o próximo por causa das suas ideologias, preste atenção nisso, muita atenção no que eu vou te falar agora. Uma pessoa que não consegue amar o próximo por causa das suas ideologias, ela está indo contra o caráter de Deus, que nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Por que você não consegue amar o outro? Por causa das suas ideologias, que são contra as ideologias dele? Deus te amou, meu irmão, quando você pensava e agia contra o caráter santo dele. Essa é uma das principais mensagens do livro de Jonas. Qual? Nós precisamos amar os piores, os que pensam diferente da gente, aqueles que não merecem amor. Não é fácil, não. Aliás, nunca é fácil. É muito difícil, mas é a ordem de Deus, e é ensinamento de Deus, e mais do que ordem. E aí vou lembrar de algo que já falei para vocês aqui várias vezes. Todas as vezes que existe uma ordem na Bíblia, Deus diz como cumprir essa ordem, ou seja, Ele vai nos ajudar a cumprir essa ordem. É promessa bíblica que, se nos dispusermos, Ele nos ajudará a fazermos aquilo que parece impossível. Basta deixarmos de lado o quê? As nossas ideologias, os nossos preconceitos. Basta abrirmos o nosso coração, basta nos dispormos, o resto é com Deus. Por isso que a gente vai encerrar cantando o quê? Quero ser como Jesus. Porque Jesus foi aquele que veio morrer e salvar aquelas pessoas que o ofenderam, que o maltrataram, que o ignoraram. Jesus veio pregar para quem? Para aquelas pessoas que não mereciam salvação. Jonas não foi como Jesus, mas nós devemos ser como Jesus. Vamos ficar em pé, cantar e encerrar essa parte do nosso culto. Amém.